Olá pessoal, Gilberto Júnior aqui do Reflexões Matemáticas. Este é mais um vídeo de agradecimento a todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube, que gostam, que curtem e que compartilham a abordagem matemática que nós trazemos. Em especial, este é um vídeo de agradecimento ao meu inscrito ou à minha inscrita que chegou até aqui com a numeração de número 500. Exatamente, estamos com 500 inscritos e isso é bastante significativo para a gente. Saber que a abordagem matemática que nós trazemos está sendo de algum valor para você, agregando valor matemático ao conhecimento matemático que você já tem. Portanto, vamos fixar a partir desse momento o número 500 e vamos extrair dele novas informações que vão agregar valor matemático para você. Por exemplo, você sabe o que é um número de Aquiles? Você sabe o que é um número abundante? Caso você conheça outras propriedades a respeito do número 500, deixa aqui nos comentários que a gente segue trocando uma ideia. Vamos inicialmente aqui para a página do Wolfram Alpha, tá? Eu vou deixar aqui na descrição os respectivos links de todas as páginas que eu mostrar aqui para vocês, tá? Então eu vim aqui no Wolfram Alpha, digitei 500 e apareceram essas informações. Naturalmente, 500 é um número par, tá? E aqui é o interessante, né? Ele possui duas representações distintas como uma soma de dois quadrados. Ou seja, o par 4 e 22 e o par 10 e 20 são pares representativos de números inteiros cujos quadrados é igual a 500. Veja que o 500 não é a hipotenusa de um triângulo retângulo, de tal modo que os quadrados desses números sejam o quadrado da hipotenusa, tá? O que ele está dizendo é que o 500 puramente possui duas representações distintas como a soma de dois quadrados, tá? O número 500 ele tem essa representação aqui como uma potência de 2 menos o 12, e ele divide 57 elevado à quarta menos 1. Em teoria dos números, esse tipo de representação, o número inteiro elevado a uma potência menos 1, tem grande valor, tá? Posteriormente a gente vai fazer vídeos aqui sobre isso. Agora vamos lá para a área de trabalho do MATLAB, certificar essas informações aí dadas pelo Wolfram Alpha, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um vetor n com 22 pontos, tá? Tá aqui. E eu vou criar aqui o vetor an, que é o quadrado do vetor n, tá? Ou seja, ele vai pegar cada ponto do vetor n e elevar ao quadrado, tá? Ele é assim, ó. 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante, tá? Até o 22, que é 484. Agora eu vou criar aqui um vetor Pn, que é 500 vezes ones, tá? Já estava aqui. Ou seja, eu estou criando um vetor linha com todos os elementos iguais a 1, e quando eu multiplico lá na frente pelo escalar 500, eu preencho todo esse vetor com 500, tá? Porque eu quero fazer comparações. Então tá aqui, ó. Tá? É um vetor linha onde todos os elementos são iguais a 500, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o AN, perdão, vou colocar aqui o PN e vou mostrar para vocês o que significa isso. Eu estou criando várias colunas, tá? Porque eu coloquei aqui uma aspazinha bem aqui, tá? Essa primeira coluna é o PN, que a gente criou. A segunda coluna é o AN, que é o quadrado de N. Aqui eu faço a diferença, ou seja, eu estou tirando de 500 esses quadrados, que são representados ali pelo vetor AN. E depois eu extraio a raiz quadrada, para ver exatamente se eu tenho essa representação em termos de soma de dois quadrados. E eu vou dar um Enter. Agora vamos analisar. Como é que eu faço aqui? Olha só, por exemplo, vamos pegar essa linha. Eu tenho 500, eu tirei 1, deu 499, eu extraio a raiz quadrada e não dá um número inteiro positivo. A mesma coisa, eu pego 500, retiro 4, dá 496, e a raiz quadrada não é um número inteiro positivo. Agora, quando eu venho para o 22 aqui, ele é. Ou seja, eu peguei o 500, tirei 16, que é o quadrado de 4, deu 484, e a raiz quadrada de 484 é 22. Tá? Ou seja, 22 vezes 22 mais 4 vezes 4, ó, é igual a 500. Tá? A outra representação está bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Exatamente aqui, ó. O 100, perdão, que é o quadrado de 10, eu retirei de 500, que deu 400, e a raiz quadrada de 400 é 20. Portanto, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho 10 vezes 10 mais 20 vezes 20, ó,
e também dá 500, corroborando as informações lá do Wolfram Alpha, tá? Agora eu vou apresentar para vocês um comando aqui do toolbox do MATLAB chamado divisors, tá? Que vai ser interessante para nossa análise. Eu escrevo help divisors, tá? Eu dou enter e vamos ver o que é que o MATLAB prepara para a gente em termos desse comando. Vou baixar mais um pouquinho aqui na imagem. Olha só, divisors, onde n é um inteiro, retorna os divisores não negativos de n. Ou seja, ele te dá os divisores de um número, tá? Isso é muito importante para a gente. Vamos colocar, por exemplo, os divisors, a título de exemplo, vamos direto para o 500, né? Ó, os divisores de 500 está aqui. Vamos contar quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o 500 tem 12 divisores, né? Se a gente for tirar o 500 como divisor próprio, ele possui 11 divisores. Agora, prestem atenção na seguinte análise, ó. Quais são os números primos aqui dos divisores de 500? À exceção do 1, que para alguns não é considerado um número primo, acredito que para a maioria, nós temos o 2 e o 5 como números primos, tá? Agora, olha o detalhe. O quadrado de 2 é 4, que é divisor de 500, e o quadrado de 5 é 25, que também é divisor de 500. Ou seja, na relação dos divisores de 500, o quadrado dos números dos divisores primos também são divisores de 500. E isso tem uma particularidade bem interessante, que depois eu vou mostrar para vocês. Agora, um outro comando que eu vou usar é a soma desses divisores. Então, eu vou criar aqui, vou colocar direto, vou colocar aqui soma, mas melhor colocar o quê? Que são os divisores de 500, tá? Ou seja, eu coloquei no caractere Q todos os divisores de 500. Agora eu vou fazer essa conta bem aqui, ó. Eu vou fazer a soma de Q, tá? Menos o 500, tá? Ou seja, eu estou pegando os divisores de 500 e estou somando a menos do divisor próprio, que é o 500, tá? Isso dá 592. Pessoal, toda vez que acontecer isso, de você somar todos os divisores de um número menos o divisor próprio, e esse número for maior que o número dado, para análise, que no caso é 500, você está diante de um número chamado número abundante, tá? Agora vamos lá para algumas páginas que eu selecionei para vocês, que eu vou mostrar isso. Vou mostrar essas duas propriedades que nós verificamos lá, tá? Olha só. Aqui. Eu tenho a tabela de divisores, palavras-chave. Vou colocar aqui na descrição, tá? O link para essa página. Vamos para algumas definições. Dn é a quantidade de divisores positivos de n, incluindo 1 e o próprio n. São funções, tá? Em teoria dos números. Sigma n é a soma de todos os divisores positivos de n, incluindo 1 e o próprio n. Ou seja, Dn é a quantidade e sigma n é a soma. Esse Sn é a soma de todos os divisores próprios de n, que não inclui o próprio n. Então, esse é um parâmetro interessante para análise em teoria dos números. Ou seja, esse Sn, ele soma todos os divisores menos o divisor próprio, que é dado por essa função aqui, ó. Sn é sigma n menos n, que nós calculamos lá no MATLAB. E, como eu falei, isso é um parâmetro importante para classificar alguns divisores. Então, por exemplo, um número deficiente, por definição, é maior do que a soma dos seus divisores próprios, ou seja, Sn é menor do que n. No caso do 500, é ao contrário. Nós somamos todos os divisores de 500 a menos do divisor próprio e deu, vamos relembrar aqui, 592. Quando isso acontece, vamos lá, o número abundante é menor do que a soma dos seus divisores próprios, ou seja, nós obtemos 592, que é maior do que 500. Portanto, nós estamos diante de um número abundante. 500 é um número abundante. Outra página que eu selecionei para vocês, tá, que eu vou colocar aqui na descrição, é número weak, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui o número 500, tá? 500 e dá o Enter, tá? Eu achei bem interessante essa página. Vamos buscar. Vou diminuir aqui um pouco a minha... Tá carregando aqui. É uma página com muitos anúncios, né? Vamos ver aqui o que ele vai fornecer para a gente. Pronto.
Olha só, tem muitas informações, tá? Mas eu vou direto aos alguns pontos que eu achei interessantes, tá? Aqui, tem questão de representação de linguagem de sinais, Braille, né, também, uma página muito carregada de anúncios. Vejamos o que eu queria mostrar para vocês. Está aqui, tá? Olha só. Aqui tem multiplicações, frações, potências, raízes, logaritmos. Está aqui, ó. Propriedade do número 500. Isso aqui que eu achei interessante, ó. Como nós já verificamos, ele é um número abundante. Você clica aqui, ele te dá a definição. Ele é um número composto, naturalmente. Ele é um número maligno, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Ele é um número par. Ele é um número poderoso. Vamos verificar o que é esse número poderoso. Olha só. O número é poderoso, powerful number, se os quadrados de todos os divisores primos também são seus divisores. Como eu falei no caso lá do 2 e do 5, cujos quadrados é 4 e 25, que também são divisores de 500. Então, são números conhecidos como powerful number, tá? E vamos agora voltar aqui à Wikipédia, e eu vou colocar aqui para você a última informação do nosso vídeo, tá? Número de Aquiles, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o que ele diz para a gente a respeito do número de Aquiles. Está aqui, ó. O número de Aquiles é um número potente, mas não é uma potência perfeita, tá? Eu vou explicar isso daí. O número inteiro positivo é um número potente se, para todo fator primo p de n, p ao quadrado também é o divisor. Foi o caso do número 500, que possui dois números primos, o 2 e o 5, cujos quadrados dá 4 e 25, que também é divisor de 500, tá? Então, o número 500, ele é um número de Aquiles, mas ele não é uma potência perfeita. Por quê? Porque o 500, ó, se você vier aqui na área de trabalho do MATLAB e puxar a raiz quadrada de 500, ó, não é um quadrado perfeito, né? Dá 22,36, tá? Então, quando você sobe aqui um pouquinho a página, você vai ver que o 500, ó, ele está relacionado como sendo um número de Aquiles, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Um vídeo muito especial de agradecimento a todos vocês, a você que chegou aqui com a numeração de 500. Se você conhece mais informações a respeito do número 500, deixa aqui na descrição do vídeo que a gente segue trocando uma ideia. Vamos continuar crescendo e cada vez que chegar aqui uma inscrição com um número que possui alguma propriedade diferente daquela que nós já vimos anteriormente, pode ter certeza que eu vou trazer aqui para a gente fazer uma análise bem legal. Um grande abraço.